eu sou o Demetrios Carvalho e você está no Ibirapuera, digo, no Eu e a Corrida. 2017, fui para a Maratona de São Paulo, a gente se encontrou lá, começou esse bate-papo, essa amizade de corredor, né? A gente falou disso rapidamente no treino mais louco que o Batman. Vou colocar um card aí para você ver se você quiser saber. Mas o Eduardo contou a história dele pra gente, uma história super legal. Conta aí pra gente. Então, vamos lá. Quando eu estava prestes a completar 30 anos, eu pesava 140 quilos. Era várias vezes maiores que eu sou hoje. E aí bateu aquele tapa na cara da vida, falando assim: o que você vai ser daqui 10 anos? O que você quer pra sua vida daqui 10 anos, né? E aí eu falei, pô, não posso continuar assim, tenho que mudar de vida. Fui em médicos, os médicos queriam me operar, toda aquela desesperança de poder mudar com somente sem remédio, sem operação. E aí eu comecei a caminhada. O operar era bariátrica. Bariátrica. Aí você e falou remédios, e remédios também para obesidade, coisas que eu não concordava, eu achava que não precisava e, enfim, decidi não escutar ninguém e ir pro esporte. E aí comecei as caminhadas, mas assim, bem diferente do que eu vejo as pessoas começarem hoje, né? Abre a porta e sai correndo 5 km. Não. Eu comecei com 1,5 km, 1,2 km andando, aí ia aumentando a distância, ia no trotinho, ia aos pouquinhos, e aí você vai tomando consciência da alimentação, mudando aos poucos. Então foi um processo de evolução bem devagarzinho, assim, sabe? Conquistando cada 200, 300 metros, conquistando um trotinho de 200 metros depois da caminhada. Tinha corrida em mente desde o princípio ou não? Não, o princípio eu só tinha em mente não engordar mais. Tá. Minha meta número 1 era não engordar mais. E aí de repente eu comecei a perder peso. Aí a meta era só perder peso. E corrida era coisa de gente louca, não dava pra mim. Corrida era uma coisa que eu não via pra mim. E aí, entre várias frustrações que você vai tendo, as pessoas dão risada, não apoiam, não acreditam. Meu irmão chegou pra mim com um monte de roupa de corrida e um monte de roupa de corrida pra gordão, né? Então era difícil achar isso. Ele trouxe tênis, trouxe camiseta, trouxe relógio e falou: ó, treina aí que você vai correr uma prova comigo. Aquilo foi um estalo na cabeça. Como assim, né? E o que é uma prova de 5 km? Uma prova de 5 km. A primeira prova de 5 km foi em 2012, o Circuito do Sol. E eu fui para aquela loucura com 135 quilos na época, já tinha perdido 5 quilos. E do achar que vai morrer durante a prova ao final, a sensação maravilhosa de cruzar a linha. A sensação de quando é a próxima? Ali eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, pra minha saúde, né? E eu posso. E dali em diante começou esse relacionamento com a corrida, né? Treinar pra próxima. E aí passou muito mais a ser treinar pra próxima do que perder peso. Sim. O perder peso Ficou segundo plano? Na verdade ficou paralelo, porque era uma consequência, não era mais o foco. Sim. O foco era correr a próxima prova com meu irmão. E aí você vai ali se apaixonando, querendo mais, querendo outras provas. E aí você vai querendo aumentar a distância. Eu já quis ir pro 10 e fui subindo na loucura. Só pra você ter uma ideia, quando eu estava com 125 quilos ainda, eu já quis fazer minha primeira meia. Caramba! E eu treinei tanto que eu fiz ela em 2 horas e 1, com 125 quilos. Eu era o único obeso em meio a um monte de magrelos.
E era uma sensação muito boa. Mas você tinha a ideia de fazer um sub-2 nessa primeira? Eu tinha ou ideia não? só de cruzar a linha. Tá. Eu tinha ideia de cruzar a linha como desce, sem qualquer expectativa. Mas foi tanta pilha, assim, tanta energia, que foi fluindo, né? Mas o que vale nisso tudo é, assim, é aquele negócio do acreditar, sabe? Você acha que você pode, você se dedica, mas o principal, a paciência. Sim. Porque assim, a gente fica anos engordando, anos no sedentarismo e de repente a gente quer encaixar isso em um mês, né? A gente quer perder peso em 3 meses, né? Ou a gente não pratica o esporte, a gente começa e a gente quer correr igual ao amiguinho em 2 meses, sabe? Não é assim que funciona o esporte. Então, se vale uma experiência que eu tive, é a paciência com o seu corpo, com a sua capacidade, o seu desempenho, sabe? E eu sempre fui aficionado pelos números, então a brincadeira era sempre os números, né? 1 km 200. Pô, daqui uma semana eu vou tentar 1,400. Pô, consegui 2 km. Agora eu vou tentar 2 km com um trotinho no meio. E essa brincadeira toda sempre foi me levando pra frente. Pois eu vou mandar pra você depois o vídeo do corredor com toque, pra saber se você tá naquele nível de número. Cara, eu tenho uns bons toques, viu, Então eu cara? te mando lá pra você ver. Eu sou daqueles que, se eu estiver treinando e o treino der 9,700, é impossível eu desligar o relógio e parar. Entendi. Então eu vou Eu vou mandar, ter que fazer eu vou 10. colocar pra você que tá vendo aí também. Mas aí continua. Mas uma brincadeira que eu sempre faço é o seguinte: eu sempre determino a distância ou o tempo que eu vou treinar antes de sair de casa. Certo. Porque se você determinar isso no caminho, a tendência é sempre fazer menos. Sim. Então eu determino antes de sair de casa e a meta é assim, vou fazer, aconteça o que acontecer, sabe? Eu tenho uma disciplina bem grande porque eu quero fazer. É óbvio que um dia na vida acontece alguma coisa, você sente Sim, alguma coisa, sim. você quebra. Aí é respeito, né? Respeito ao Isso. corpo, às condições. Um dia isso acontece, mas normalmente quando você tem consistência, você consegue fazer aquilo que você se predispôs, né? E eu coloco na minha cabeça que vou fazer tal coisa e faço por disciplina. Mas não Exatamente. existe na minha cabeça, como eu vejo muitos corredores, saí pra fazer 8, fiz 12. Isso eu nunca fiz. Eu acho que essa questão é importante também, até porque assim, treino não é todo dia correr bastante, treino não é todo dia correr rápido, né? Treino não é todo dia correr com desempenho. Tanto é que a gente tá correndo leve hoje, né? Pra conseguir correr conversando, Exato. a gente tá rodando. E todos os treinos somam, cada um tem seu objetivo de forma diferenciada. E até porque a gente tem que lembrar que a gente corre por amor. E quando a sua corrida parar de ser por prazer, ou seja, você segue uma planilha maluca, que você não tem um dia de felicidade, é só eu tenho que fazer o treino, tenho que fazer o treino louco, perdeu o princípio. Se todas as suas provas no ano são provas com meta de tempo, tentar pódio é uma loucura, perdeu o princípio, porque assim, cadê a alegria de correr com os amigos? Cadê a felicidade de correr? Deixa isso pros profissionais, né? Pô, eu acho cara legal se vive desafiar, mas põe algumas provas no ano para desafio e outras para felicidade, sabe? Pô, você pode até correr a pace de 4, mas não tem alegria maior do que você correr com os amigos a pace de 6,30. Ou de 8. Ou de 8. Porque esse é o princípio da corrida. E sempre lembrar que no começo são esses os amigos que correram do seu lado. E eles um dia vão estar correndo mais rápido que você e vão ter que esperar. Eu já tenho aí bons amigos que um dia esperei eles e hoje eles têm que ter uma paciência comigo, né? E essa é a brincadeira da amizade no esporte, que nem a nossa, que nasceu no meio de uma maratona. Sim. Uma bela resenha de uns 20, 30 quilômetros. Sim. E dura até hoje. E a gente já correu mais rápido, já correu mais devagar. E isso nunca fez diferença. E vocês já ouviram, né? A gente se conheceu no meio de uma maratona, mas não parou nisso não. O cara foi perdendo peso e foi radicalizando, né?
Você vai perdendo peso, vai perdendo 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e vai ficando mais gostoso. E eu sempre gostei do desafio. O desafio de correr mais rápido, o desafio de correr mais tempo, o desafio de correr mais longo. E aí eu fui brincando. Em 2015 eu fiz minha primeira ultra em Bertioga de 75 quilômetros. Os 42 você pulou pro 75? 75. Mas treinando, né? Treinando. Não foi igual a galera faz por aí. O pessoal quer em 1 ano sair de 5 e virar maratonista. Não façam isso. Subam um degrau por vez. E nesse degrau que você subir, você precisa estar confortável. Você precisa estar nesse degrau terminando bem, né? Tem que ter sorriso no final, senão não vale a pena. Cadê a chuva, gente? Ah, deu uma espalhada. Tá pra trás. Aqui não tem como se perder, aí a gente desencanou. Tá certo, vamos lá. Aí depois dos 75, eu passei para os 100 km da Tutã, isso em 2018. Já tinha feito algumas de 75, e aí eu decidi passar para o 100. Aí já em montanha, já com um nível mais difícil, sem apoio, aquele negócio todo. E esse ano agora, passado 2019, eu fiz a UAI 135 km. Tá. E tem desafio maior pra vir aí pela frente ou para no 135? Parar não é uma palavra muito adequada que a gente gosta, né? Já almejo sim uma prova maior na corrida, mas nesse caminho todo também eu gostei de nadar e pedalar, então também almejo algumas provas aí. Fiz um primeiro triatlo curto em 2017. Em 2015, correr. Eu comecei em 2012. Ah, é? E almejo então aumentar a distância no triatlo, para um dia, quem sabe, a gente ser um Ironman. Ó, Ironman é uma coisa que não passa pela minha cabeça. É minha meta Pra mim final. também não. É minha meta. Porque na real também tem isso, né? Não significa dizer que alguém chegou numa coisa que a gente tem que chegar também. Não, exatamente. E a pressa da galera passa um pouco por isso. Veja só, tem Eu gente nunca fiz, acho que nem vou fazer. que tem prazer em correr 10 km ou 21 e não almeja aumentar. E não há nada de errado nisso, Quer o Bolt como um exemplo? Eu prefiro ficar nisso. entendeu? Dos 10 a 20. Você tem que correr o que te dá prazer. Isso É mesmo. que no meu caso, o meu prazer tá no desafio. O meu tá na maratona. Então, O meu não está na maratona, não. De 15 a meia, maratona. Mas isso aí tá certo. Cada Eu um almejo- fica onde tem que ser. eu almejo aumentar a distância e almejo também aumentar o triatlo. É o foco, né? Algo diz aí, alguma prova em torno de 150 a 180. É o que estamos acreditando, mas não necessariamente esse ano ainda, pode ser pro ano que vem, porque eu não gosto de fazer prova meia boca, assim. Eu não gosto de fazer prova para sobreviver. Eu Isso gosto de fazer mesmo. prova para fazer a prova, curtir a prova, Eu também. curtir o caminho, a Eu mais pra jornada curtir. e poder rir, né? Poder se divertir. E a pressa é inimiga da perfeição nesse caso, né, cara? Não, e nesse caso assim, você tem que largar a prova falando assim, eu estou pronto, sabe? Isso mesmo. E então, e o objetivo é sempre pessoal, é meu desafio. Então, você não precisa correr para mostrar nada para ninguém, Isso mesmo. nem correr para provar nada. Se o seu tempo para treinar para a prova é de 3 meses, é 3. Se é 1 ano, é 1 ano. Aham. Mas faça ela confortável. E eu sempre tenho isso na minha cabeça. E quantos quilos no final das contas? Olha, eu perdi em 3 anos 45 quilos. Nossa, eu perdi em 6 meses 20 quilos. Olha Ó, só. estamos aí. Agora me fala. Não Pergunta dá? quantos quilos eu perdi? Quantos? Só 2. Foi mal, galera. Não vou mentir, né? Não vou mentir pra vocês, né? Mas ó, vou falar, 2 nesse corpo. Exato, Legal. tem isso. Não, É 2 bem ralados. Não, né? e tipo assim, É que ele Eu- já é magro. eu não comecei a correr por causa de peso, né? Isso, exatamente. Na verdade é uma brincadeira, que toda vez que eu converso com alguém que perdeu muito peso,
Eu não corri por causa de peso, não. Eu posso falar assim, pô, isso é legal pra caramba. É que eu já E quando eu gostava. quis conversar contigo também, passava por isso, né? Eu já corria, que eu parei. Mas eu não posso me colocar como referência nesse caso. Porque assim, a corrida para cada um começa de uma forma. A minha E para alguns também até sem nenhum motivo grave, ou seja, não é obesidade, não é depressão, não é uma tristeza, é apenas amor ao esporte. Apenas praticar e cuidar da saúde. O obelisco ao fundo, em Ibirapuera. Isso, onde Não sei se eu mostrei o obelisco, pará. Acho que agora eu mostrei. Mas sabe, eu acho que vale que fica a lição aí para as várias histórias que a gente pode ouvir e aprender do mundo do esporte. A questão não é a corrida, Isso. sabe? A questão é assim, primeiro, todo mundo pode. Isso. Você pode estando da forma que você estiver fisicamente. Isso mesmo. E assim, não tem maior vitória quem faz uma coisa ou outra. Você pode andar, você pode caminhar trotinho, você pode dar corridinha leve, você pode correr muito, pedalar, nadar, seja o que for. O importante é que você pratique atividade física, entendeu? O importante é que você se mexa. Que você melhore a sua vida, né? A sua vida. Sua qualidade de vida. Exatamente. E no começo é sempre difícil. O começo é sempre complicado. Com certeza. Você tem que perseverar um pouco para aquilo que você faz no começo por obrigação tornar um hábito e que você sinta o prazer de começar a praticar essa atividade. Mas para isso requer um pouco de disciplina no começo para você poder ter essa consistência. Então Mas é o isso aí. importante é acreditar. Que a gente se veja em muitas provas por aí Oba! Se Deus e quiser. que tenha muita resenha pra gente. Muita resenha, o que não falta é assunto. É isso aí. Vocês vão correr no aniversário de São Paulo? Sim, vai ter um treininho também. Vai. Vamos correr, galera!